Uma produção. Bruá! Olá, Jacinto. Bem-vindo aqui a este podcast. Eu sinto-me sempre um pouco embaraçado em ter de admitir que me meti nisto, eu acho. O que é que tu achas? Falar de embaraçados já somos dois. Porque tu também te meteste nisto, tu também andas com podcasts. Como é que tu sobrevives, não é? Como é que com os lidas podcasts. com isso? Claramente. Mas, por exemplo, no teu caso, o que é que tu tens feito nesta área de ter conversas gravadas, que em grande parte é isso que também um podcast também é? Acho que a primeira terá sido contigo, aquela na Verdade, igreja. na igreja, é verdade. E foi um diálogo engraçado. Eu aí sim fora do Fora fora d'água. d'água, mas muito divertido, uma conversa quase bilingue, né? É verdade, Com- é com- verdade. com- Aliás, foi mesmo em inglês. Foi mesmo em inglês. Exatamente. Foi todo em Eu tinha inglês. essa memória de um pastor americano, não é? Exatamente, o Mark. Mark. Está nos Estados Unidos agora, mas se Deus quiser deve voltar em breve. E depois, olha, o Mark e depois o Marcos Pois é, Barbosa. há aqui um assunto. E Uma como é que são? marcologia. Desafiou-me para fazer um podcast sobre teatro, Uhum. que é um daqueles assuntos que ninguém quer saber, e portanto eu disse logo que sim, que era uma forma de resistência e de provocação que me interessava. Aliás, já estás a meter aí assuntos que para mim me interessam e vou já pegar nisso, porque se a pessoa quiser te apresentar, aliás, eu chamei-te pelo teu nome, nem disse Jacinto Lucas Pires, portanto é o Jacinto Lucas Pires que está aqui a falar comigo. E Jacinto, tu és uma pessoa que é conhecida por escrever, é Uhum. conhecida por fazer teatro, é conhecida por fazer música. De certo modo, há quase aqui uma aura renascentista à tua volta, no Ui. sentido em que não és uma pessoa de uma coisa só. Agora, Sim, mas cuidado com a aura. já lá vamos à aura. E nesse sentido, tu és mais um artista indeciso ou um artista completo? Não, eu acho que isto é mais uma. Eu diria incompleto no sentido de imperfeição, não é? Como se diz que as capelas imperfeitas são incompletas. Uhum. Mas sinceramente, eu não penso muito nisso. Isso nunca fez parte, nunca foi uma questão para mim, nem num sentido, nem noutro. E sei que até em muitos campos, ou se calhar em todos, prejudica Uhum. aquela coisa de ele escreve, mas também faz outras coisas, ou ele faz teatro, mas também faz música. Como se esse também, muitas vezes, em termos públicos, acaba por ser um peso até. Mas isso para mim nunca foi uma questão. Eu, tal como nunca me senti escritor, nunca tive uma epifania de vais ser escritor e és escritor. Sinto só que que quero fazer certas coisas e elas vêm em formas diferentes. Uhum. Eu, quando foi publicado o meu primeiro livro de contos, quando a Cotovia, o André Jorge publicou o Para Averiguar do Seu Grau de Pureza, e havia aquela coisa de contos, a seguir deve vir um romance. Uhum. Não é que eu fosse mais independente ou de não querer fazer isso, é que realmente eu não tinha um romance para escrever e não me apetecia escrever romances, e escrevi a seguir uma peça de teatro, e portanto, logo a partir daí as coisas acho que ficaram claras para quem estava de boa fé, pelo menos. E sabes que isso é uma das coisas que ao longo dos anos a mim em particular me interessa, é a tua desarrumação, até porque este podcast chama-se Odeio Artistas. Não me disseste isso, não? É Eu não tinha verdade. vindo, eu não tinha aparecido. E eu sinto necessidade de explicar porque este título. Na medida em que, do mesmo modo como, de facto, as partes menos nobres dentro de mim, que são vastas e imensas, odeiam genuinamente artistas, é verdade, depois há as outras partes Estou que os sempre a amam. dizer aos meus filhos para não dizer odiar, mas não digas É odeio, verdade, é diz verdade. só. E tu agora Não, vais e tens com razão, essa. e tens razão. Sabes que eu digo, é curioso, eu acho que digo uma coisa parecida aos nossos filhos, que é quando topo que a conversa começa a aproximar da maledicência, porque é a coisa mais fácil para uma pessoa, que é isso, que é tentar dizer: olha, olha, tens de me dar a frase que usas, porque eu acho que não tenho uma frase propriamente. Às vezes é coisa não sei se isto interessa muito para esta conversa, mas é coisa de estás a ver um jogo, Uhum. odeias tipo.
É que é uma coisa que sai naturalmente, mas que as palavras são importantes, não é? Que se a palavra fica lá, não é por acaso que a palavra, o verbo odiar, está ligado ao nome ódio, não é? Yeah. Isso leva-nos logo para uma zona que eu acho que não deve ser o primeiro E embate tens com as toda a coisas. razão. Apesar, eu já vou justificar a Eu sei razão que o teu é pela provocatório qual. e por isso tem piada. Não, Senão íamos já embora, se fosse literal. não, e tu sabes, eu vou explicar a Ou então razão. andávamos aqui à pancada. E eu vou explicar a razão pela qual acarinha este canto de hate speech, ok? Exato. Mas uma coisa que de facto concordo contigo, até por, por causa de um assunto que também quero conversar contigo, até porque nos encontramos e nos desencontramos neste assunto da fé, mas que é o facto, como sou um cristão evangélico, não fica muito bem que os meus filhos cresçam num ambiente onde de facto se agarram ao ódio. Até porque uma das coisas mais Não só significativas, por isso, acho eu, mas. não só por isso, mas compreenderías que seria Sim, sim, especialmente sim, contraditório dizer, eu sou um cristão e depois estás sempre a desabafar o sim, quanto exato. odeias este. Até porque, não, até porque Jesus diz o que nós devemos fazer pelas pessoas que odiamos é orar por elas, é amá-las, amar os inimigos, essa é a Uhum. ideia, por exemplo, lá no Sermão do Monte. Mas é muito fácil, isso é a coisa mais fácil. Vamos falar do ódio bom, que é aquilo que eu quero defender Eu aqui. acho que este teu ódio aos artistas é Exatamente, o uma que é forma que de amar achas? o inimigo, não Exatamente, é? exatamente. E de eventualmente isto vai soar eh, presunçoso, mas até de corrigi-lo. Muito bem. Eu hoje, sou-te sincero, eu Amar não, até à correção. exatamente, eu não trago hoje um grande plano para a tua correção, mas ando a sonhar assim com uns artistas dos quais, com os quais não tenho uma relação de amizade e que eu possa assim, ando aqui a imaginar na cabeça quando é que vai ser, quando eu falar com ele ou com o outro, onde se Deus me der a coragem, lhe posso dizer: epá, isso que tu andas a fazer não é uma coisa muito bem feita. É assim uma espécie de acusação estética e confessionário, estás a Uhum. ver em que. Mas, de facto, não tenho muitas coisas para. Aliás, não tenho Já estou com nenhuma. medo, olha. Não tenho nenhuma. Mas uma das coisas interessantes é que, hum, lá está, tu és um artista, é sempre preciso depois falar na outra parte que a palavra tem, no Uhum, artista, no sentido que nós dizemos uhum. até. Não é necessariamente depreciativo, às vezes até é uma homenagem, que grande artista, não é? Aliás, no outro dia, quando Muitas falava. vezes é malandro, não é? Exatamente, Artista. e o Luís, o Luís e a Rita estão sempre aqui connosco nesta conversa, volta e meia, Olá, Luís, olá, Rita. e eles participam, eles entram. E uma das coisas que o Luís no outro dia me lembrou, uma palavra óbvia quando estamos a falar no segundo sentido do artista que nos interessa, que é a artimanha. E eu não me Uhum. tinha lembrado, de facto, a palavra artimanha que casa também com a palavra artista também. E portanto, estas duas dimensões é isso que também me suscitou a ideia. Odeio artistas, acho que é. E uma das coisas tramadas quando a pessoa pensa em ti é que de facto, por aquilo que tu estavas a dizer, primeiro foram contos, depois foi teatro, depois tens uma banda, depois começaste a escrever romances, mais Uhum, recentemente. Tu, nesse sentido, és um artista um pouco desarrumado uhum. e que parece que tu Eu prefiro prescindes. arrumado a renascentista. Yeah, yeah. E é mais tramado de arte, porque como prescindes desse caráter, vamos dizer assim, mais composto, Uhum. mais clássico, de facto, ah, não apareces, olha, não apareces com aura. Sim. Não, Concordas? espero que sim. Não quero fazer autoelogios, mas não, na verdade não há elogio a fazer porque isso é por acaso, não, eu não tenho nada de, não foi nenhuma intenção minha fazer assim ao assado. Uhum, Mas do ponto de vista uma coisa que eu sei é que se quiseres fazer uma carreira de sucesso, pelo uhum, menos no Portugal que nós uhum. conhecemos, a via desarrumada não é a boa Yeah, via. é isso. Aliás, eu Isso gostava eu posso dizer. e eu gostava que tu me falasse um pouco acerca disso, porque eu sei que não será propriamente, vamos dizer assim, o teu estilo, e não quero necessariamente agora levar isto para a murmuração ou para o Uhum, queixume, mas essa é a impressão que eu tenho também. Portanto, se tu não construires uma imagem, vamos dizer, muito sólida de artista, e aqui é que a crítica ao Nietzsche, há pouco, uhum. quando nos encontramos no metro e vinhamos juntos aqui para o estúdio da Bruá, eu falava-te nisso. O texto que o Nietzsche escreve no Humano Demasiado Humano é uma inspiração para este podcast, na medida em que, assim resumindo muito, o Nietzsche
diz, ok, Deus morreu, e o pior é que, de certa maneira, o modo como os artistas olham para si é o desejo de continuarem a ser os sacerdotes de uma religião que em grande parte está morta. E eu acho que isso se aplica um pouco mesmo ao nosso país, não Sim, é? sim. O Não, artista aparece sublimado. e aplica-se de um modo mais prosaico, digamos, Uhum, à coisa do marketing e disto da uhum, carreira que nós estamos a uhum, falar. Porque se o sacerdote também for sapateiro, uhum. de alguma É maneira verdade, perde alguma é legitimidade verdade. enquanto sacerdote, Uhum, deixamos de acreditar nele. Se o uhum, sacerdote também for roqueiro, uhum. É verdade. então, e tu sabes Uhum. isso, se calhar, sofres isso, se calhar, na pele todos os dias. Também, afinal, não é bem um Uhum, sacerdote, não é tão uhum. sério como os outros, não é para ser levado. Portanto, eu acho que isso faz todo o sentido. eh, Para ti é consciente, ou seja, quando tu olhas para, vamos dizer assim, em comparação com o que é mais fácil vender quando nós nos queremos vender como artistas, que não tem sido o caminho que tu tens seguido, a tua desarrumação, ela é consciente, ou é uma coisa que tem sido um processo ao longo do tempo? Começou por ser inconsciente e depois tornou-se talvez um hábito, um modo de fazer Hum, artístico, uhum, em que se eu acabo um romance, depois quero estar com pessoas e quero estar numa hum, sala de ensaios a fazer teatro. hum, Eu já tenho 20 canções, se calhar gravar uhum, 10 não era má ideia. uhum, uhum, É um bocado assim, uhum, sem grande pensamento. Mas nunca me pus a hipótese de vou só eh, fazer livros, né? uhum. Hum, Desde logo porque acho que não seria feliz tipo, a fazer assim, e nisso também isso é outra coisa, essa imagem do sacerdote artista, também acho que depende um bocado do mito de isto é tudo muito doloroso, Uhum, fazer arte é uhum, muito difícil, é realmente é para os que sofrem, é para uhum, os que fazem grandes sacrifícios pela sua arte. uhum. É uma coisa um bocado romântica É verdade. e antiquada, mas que permanece, algures no nosso subconsciente coletivo. E eu sinto exatamente ao contrário. Eu quero Uhum. é ser feliz, é estar bem, Isso é é bom. divertir-me. Isso. Aliás é quando eu acho que faço melhores livros, melhores canções, melhores peças de teatro, é quando está tudo bem, quando eu estou bem com as outras pessoas e elas bem comigo. Então no teatro isso nota-se muito, processos em que de repente começa a haver tensões. Claro que há sempre tensões criativas em todos os processos coletivos, Uhum, vários egos, várias visões, mas quando as coisas começam a correr mesmo mal, sentes que o resultado é pior. uhum. Isso é interessante porque, uma das coisas que o Nietzsche vai dizer nessa parte do humano demasiado humano, que é sobre a arte dos artistas, é precisamente que acaba por existir um desejo de infantilização que o artista leva em relação a todo o mundo, que é como, vamos dizer assim, captou uma certa imagem de si mesmo, como o tal sacerdote que está ali eh, atravessando um calvário Hum, para fazer Exato. nascer uma Isso faz parte da suposta narrativa, redenção não é? através daquilo que faz, que ele acaba por obrigar as pessoas à volta dele a terem de aceitar um mundo que o Nietzsche dizia que em grande parte era o mundo da sua infância, o mundo da infância do artista, Uhum. que é uma crítica incrível, não é? É. Mas que é de facto um certo processo de infantilização que parece que às vezes nos é pedido para que o artista possa viver nesse lugar que não é bem aqui, que não é bem lá, que Uhum. é algures de facto entre os céus Não, e a terra. e a sociedade atual é esse lugar de Uhum, infantilização em termos gerais, não, uhum, não só em relação aos criadores, uhum, uhum, em termos uhum, gerais. O reverso positivo talvez seja de parecermos um bocadinho mais jovens do que os nossos pais ou a geração acima, mas o reverso negativo é tudo o resto. Tudo o que não se lê, tudo uhum, o que se diz sem saber, uhum, tudo o que é de passagem, tudo o que não interessa porque amanhã já morreu, uhum, a falta de memória que há em relação ao à semana passada, não é preciso uhum, ir à década uhum, passada. uhum, uhum, Hã, e isso também depois tem questões, é curioso, e eu imagino que também tenha a ver com a demografia, as crianças serem cada vez mais os reizinhos, uhum, porque há cada vez menos, uhum. há É um verdade, certo é verdade, valor, não é é? verdade. Um país que se torna um país avô, em vez de Uhum, ser um país filho ou
Isso é bem Ou, visto. Nunca tinha. eh, Tu já escreveste essa do o País Avô? não, mas fica aqui dito. Epá, não, toma já conta disso, porque senão vou eu usar. Rouba à vontade, rouba à vontade. Não, é isso, é isso. Nunca E tinha pensado nisso, o País Avô. sim, e portanto, mesmo para ver o futuro, Uhum, esta falta de memória, e esta falta de maturidade, uhum, é trágica, porque, a infantilização é também o lugar onde estamos sempre no presente, não é? uhum. Onde não há passado É nem verdade, nem nem é nem verdade. nem futuro. E para todos os E efeitos e não se cresce, e não é? esse presente é também o presente das redes sociais, Uhum. não vou dizer dos podcasts para não ser chato, mas porque de facto já havia programas de rádio antes, mas das redes Uhum, sociais, da tecnologia do ecrã, da uhum, lógica do ecrã, uhum, é também um presente, eh, claustrofóbico, mas fluido, não é? uhum, Não percebes onde é que acaba, onde é que começa, mas de facto não sai dali, uhum, e é sempre é tudo em tempo real, é tudo é tudo em modo selfie, não é? Eu uhum, estou aqui por isso, só estou aqui se me vir na fotografia uhum, deste uhum, momento. uhum. Portanto, acho que aí sermos, até um bocadinho cotas, nesse sentido, se calhar é bom para o futuro, Uhum, para uma certa maturidade, tentarmos sem fugir a essa dúvida. infantilização, e por isso acho que é uma boa ideia odiar os artistas nesse sentido que estás a dizer. E há aqui já duas coisas, a minha cabeça está a disparar um pouco e estou a tentar concentrar-me na primeira para depois irmos à Este segunda. também estou aqui num delírio, desculpa, se calhar Não, mandei isso para mim é ótimo, até porque eu acredito na importância daquilo que estás a dizer, e há aqui uma segunda coisa que eu gostava de ir, até porque houve um texto muito importante que tu escreveste, pelo menos foi muito importante para mim, porque eu já o citei em textos, até em sermões. epá, isso é uma É honra, verdade, caramba. é verdade. Portanto, estás a ver, se não Olha, vais tu à igreja, mete uma vai a cunha igreja para a mim ti. lá. Mas que eu quero já ir a esse texto, que é um texto que tu escreveste logo, creio eu, em março, que foi publicado no ponto .sj, no site dos jesuítas em Portugal, mas já lá vamos. Quero mexer aqui numa questão, numa pergunta, e já assim, nós estamos à vontade um com o outro, portanto, a coisa boa do podcast é que tu podes mesmo dizer, Tiago, não me interessa ir por aí. E eu posso cometer, certamente vou Sim. cometer erros de abordagem. Mas há uma coisa que eu acho que é interessante ainda neste campo, porque para todos os efeitos, eu sei que vou fazer algumas simplificações mesmo muito grandes, mas Portugal é um país pequeno, a internet tem vindo a mudar muita coisa, incluindo na maneira como nós olhamos, sei lá, para a arte. No entanto, na década de 90, eu lembro-me de ti quando apareceste, sobretudo na década de 90, é verdade que Portugal sendo pequeno, o teu apelido, obviamente, denunciava-te. O teu pai é uma pessoa, Uhum, foi uma pessoa muito importante para a nossa uhum. democracia. E, portanto, as pessoas sabiam que o Jacinto, sabiam de quem Era era filho do filho, não é? Francisco. Mas tu apareces como um artista e como um artista, estou a dizer na minha cabeça, podes agora discordar, pá, Tiago, não viste bem, mas eu lembro sobretudo naquele ambiente dos programas do Canal 2 que Uhum. havia durante a década de 90. Tu estavas na universidade, eu também estava, até porque nós não temos, a nossa diferença de idades é curta. Sim, Nesse aspecto, eras um puto maravilha, um miúdo de revelação, porque estavas na faculdade ainda, nessa altura, não? Quando, é possível, sim, ou estava a acabar, sim. e apareces um bocado ainda em jeito Cabelo de grande. cabelo grande, miúdo do grunge, como eu também era, os cabelos grandes, barba. Portanto, para um homem, por exemplo, para a figura do teu pai, que é verdade que ele também tinha feito um trajeto político, Achei que ias dizer que também tinha barba. eu também. Não, mas tu aparecias o filho, vamos dizer, aparecias quase o filho hippie, não é? De uma figura que nós associávamos a uma postura mais conservadora na política, e Sim. tudo isso tinha muita graça, porque tu sabes, as pessoas acham piada em ver, Não, olha, claro. este é o filho daquele, Sim, mas era não conhecendo o meu pai, que era a figura mais desarrumada que alguma vez vi. e isso tem muito graça o que estás a dizer. Eu acho que a maneira de nós melhor honrarmos também, não só a memória, pela importância da figura do teu pai na nossa Uhum. política, mas aquele documentário que foi feito. Bem, eu sou biased, não é? Como os americanos dizem, no sentido em que, de facto.
eu tenho tornado amigo da vossa família e estavam lá os 4 filhos todos a falar e aquilo tem muita graça. Eu não sei se você, Luís, viste, é um documentário extraordinário. Provavelmente ainda se apanha alguns no site da RTP, não? Sim, sim, RTP Play E só. isso é muito bonito. Eu não sei, isto é um bocado saloio. Eu senti que era quase parte da família quando estava a ver o documentário. Ótimo. Mas voltando lá ao miúdo, meio grunge dos anos 90, que aparece, que está a publicar livros, ah, o mais fácil seria esperar de ti uma certa, lá está, uma certa arrumação nos cromos, Uhum. olha, que nos calham em sorte em Portugal dos artistas. E a verdade é que, se, por exemplo, quando anos mais tarde nos conhecemos pessoalmente, calhou-me a mim, de certa maneira, a sorte de repente, a sorte ou a maldição de integrar esse mundo dos artistas portugueses, mas tu continuavas algo desarrumado, não é? Na medida em que E toda a gente sabe continuarei, quem tu espero. és, no sentido, quem lê em Uhum. Portugal sabe quem tu és, mas dos anos 90 para cá, de facto, não tinha havido um processo de eh, Sim, não encontrei consolidação nessa sim, medida de aí, é instalado, já tem o sim, seu. sim, E isso ainda sim, hoje me sim. suscita esta pergunta: como é que isso se consegue? Porque não, isto não é só resultado de tu seres sério com um programa que não tens e que não te interessa, Uhum, enquanto o tal artista, o uhum. tal lugar sublime, e é aqui a parte, se calhar, mais pessoal da pergunta, que se quiseres evitar, naturalmente podes, mas eu acho que é preciso ter alguma determinação para, num contexto tão pequeno, também não ficar lá. Eu acho que é preciso evitar alguns. Ou orgulho, não Pois, sei. se calhar. Há uma ou ser solitário, Uhum, ao ter aprendido que no no centro da criação artística está uma espécie de solidão. uhum. Se nós não defendemos isso, e isto é diferente Sim, de eu do é que tal sei, sublime. ou Yeah. estás a ver? Eu tenho esta coisa para dizer, não é? Que é minha e que eu descobri no meu silêncio. Não é exatamente uma travessia Uhum, do deserto, mas é uhum, um certo silêncio uhum, que é só meu. uhum, Mas depois eu preciso de ouvir outras pessoas. uhum, Dizem: "Ah, esta parte não está bem", uhum, ou este livro não funciona, ou esta cena vai para casa reescrever, que isto no palco isto não se percebe nada. E isso é essencial. E eu acho que quanto mais segurança, eu aliás tenho essa experiência até de trabalhar com outros criadores, quanto mais segurança tu tens enquanto artista, ter teres guardado essa solidão inicial de saber ao que é que vais, o que é que queres fazer, mais tu estás aberto à opinião dos outros, uhum, e a perceber que realmente tens de mudar coisas. eh, por outro lado, eu acho que também tem a ver, sinceramente, isto não é modéstia, com um modo de fazer artístico uhum, que no meu caso é assim uhum, porque sim. uhum, Eh, eu comecei a escrever contos porque queria, por um lado, fazer canções e cinema. uhum. E como é que canções e cinema se podiam juntar, sendo que eu não podia, nem não Isto tem tinha, não graça. tinha, não tinha meios para gravar e não tinha. Usavas uma coisa porque queres fazer outras duas Exatamente. diferentes. E é como se os contos dessa impossibilidade de fazer um disco a sério, ou fazer um filme a sério, até porque na altura, não sei se te lembram, parece que foi há imenso tempo. Já foi algum. Já, já. Repara, o Luís e a Rita, vocês são da década. Vocês nasceram na década de 90 ou. Portanto, Pois, imagina. exato, Já nessa foi há algum década em tempo. que, em que vocês nasceram, isto estou-me a sentir mesmo cota, mas se calhar não é mau. Nessa década em que vocês nasceram, era difícil filmar e era difícil Uhum. gravar. Né, É, uma pessoa não, era. não pensava nisso sequer, era preciso um estúdio, um produtor, era preciso. Portanto eu começo a escrever também uma canção que é cinema. Como é que isso se faz? Faço em casa com um lápis, não é, a Uhum, escrever. E portanto eu acho que logo de início, essa minha pulsão artística já é desarrumada, uhum, para usar uhum, o teu termo. uhum, Porque já quer ser outras coisas, já uhum, quer. Ainda hoje o que me dá prazer é ser coisas que eu não sou, é escrever personagens que eu uhum, não sou, ou quer dizer, obviamente não sou, mas das quais até estou distante à partida. uhum. Um,
algumas das coisas que me perguntavam em relação a este último livro, Uhum, A Oração a que Faltam Joelhos, era a protagonista ser uma mulher, uhum, e ela falar na primeira pessoa, como é que era uhum, isso, escrever isso. E seja uma mulher ou seja um homem, uhum. ou seja, nunca escrevi animais, mas, mas Vai para o o que próximo. me interessa é eu poder ser outro. Uhum. E isso é interessante porque tu concordas que bem, eu vou usar a minha linguagem, que nesse aspecto se calhar é irremediavelmente religiosa, mas tu concordas que muitas vezes a tentação, para quem está a gravar um disco, para quem está a escrever um livro, para quem está a filmar, a Uhum, fazer um filme, ah, é de certo modo projetar uma imagem já muito certa e lá está, uma vez mais, quase sublimada acerca de si e pensar como é que eu defendo uhum. esta versão de mim próprio, geralmente muito melhorada na nossa imaginação, e como é que eu a consolido nos outros, porque essa é a minha Em tentação, muitos é por casos é, absurdo que seja. eu acho que em muitos casos é, e em alguns casos ótimos, Uhum. de grandes Às vezes pode dar criadores. certo. Às vezes nós sabemos que dá Pensas, certo de pensas maneiras em algum incríveis. exemplo, por exemplo, quando. Há exemplos óbvios, não é? O Bob Dylan, Uhum, e há vários escritores que também percebes, não exatamente que estão a ter uma posse teatral também porque não dão concertos e portanto não há um lado performativo assim como nos músicos, mas que escrevem a partir de si próprios, uhum, uma espécie de autoficção mais ou menos disfarçada. Isso é interessante. E que pode ser mais do que isso, pode ser também escritores que escrevem assumidamente dentro da sua cabeça, não é? Kafka seria se calhar o nome mais grandioso. Portanto, dentro da nossa cabeça, se calhar estão todos os mundos, não é? Nós podemos ser baratas, podemos uhum. ser tudo. Hum, Porquê é que não te interessou tanto, por mas o que exemplo? me interessa não é só ser outros como quem veste fatos, não é? Como quem brinca ah, ah, no guarda-roupa, não é? A experimentar roupas diferentes. Uhum, Porque isso permite ver coisas diferentes e permite pelo menos ter uma sensação de descoberta uhum, durante a criação artística. E por isso é que eu ligo também a felicidade, ou pelo menos a uma certa eh, descoberta pessoal, se quisermos. Os termos são sempre um bocado pirosos. Estava a ver se encontrava uma palavra que funcionasse, mas ao contrário disso que estavas a dizer sobre certos artistas, não ter a coisa fechada logo de uhum, início. Portanto, ter algo que é misterioso, que é intrigante, que é sedutor. E isto também tem muito a ver para mim com isso, se quisermos chamar-lhe o desejo, que é uma uhum, palavra se calhar melhor. uhum, eh, de o desejo tem de estar lá, uhum, senão aquilo não tem vida. uhum, E se eu souber à uhum, partida o uhum, que é o objeto, eu não vou sentir nenhum movimento, não vou sentir nenhum uhum, desafio, não é? uhum, Aquilo uhum. já vai estar exposto para mim e eu não quero defender, eu quero atacar. Tu sabes, uma das coisas, quando fica mal, não é? Porque por um lado a pessoa diz assim, não, um podcast se calhar é o melhor quando é só conversa e o sublime entrou e tomou conta do diálogo. Mas depois há outra parte em que de facto, pelo menos assim tem acontecido, em que eu penso um bocado antes na conversa que vou Uhum. ter, até porque. Não, isso é ótimo. E uma das Às vezes coisas. aquelas conversas ficam no ar assim. E, isso. Já me obrigaste a pensar coisas diferentes, o que também é Não, ótimo. e sabes que a minha pergunta tem a ver com isso. Eu estive a ler um texto que escrevi acerca não do teu último romance, portanto, do anterior, A Gargalhada da Augusto Reis. E há uma coisa que ao voltar àquilo que tinha pensado quando li o teu livro, há de facto uma coisa que quanto. E agora acabei ontem de ler o último, portanto, uma oração a que faltam joelhos, em que faltam, é uma oração em que É faltam que joelhos. falta. A que faltas, desculpa o meu português. No original do Cummings, como é que é? É, A prayer lacking any knees. yeah. E então, quando estava a ler o texto que escrevi sobre a gargalhada de Augusto Reis, senti-me um pouco, se calhar é parvo admitir, mas satisfeito na medida em que aquilo que eu senti ontem quando acabei o teu último romance, há coisas que correm.
Hum. Portanto, das duas uma, ou de facto tu és consistente, ou sou eu que lavro Pá, nos não mesmos digas que eu estou a erros. escrever o mesmo livro que Não, não, eu não, vou não. tacar. Uma das coisas, sabes, uma das coisas que foi vamos dizer assim, a tese, um dos assuntos que eu acho que é muito importante acerca de ti tem a ver com o que tu acabaste de dizer, essa procura do desejo, Hum, mas eu diria, tu és um escritor à procura da alegria, mas numa procura algo. É uma procura pela alegria feita com muito pudor, e eu acho que essa é uma hum, das coisas que eu encontro consistentemente, não só nos livros, nas canções, em todas as coisas que tu vais fazendo, que é de facto uma espécie de compromisso, permite-me dizer assim, até quase religioso, no sentido de missão, no sentido de missão, e isso eu acho que isto é um elogio, como hum. sabes. Estas palavras para mim são todas Não, pudor eu elogiosas. acho essencial na escrita e na criação. Isso. Que é isso, que é uma grande convicção, não só na alegria como experiência vivida, mas como na alegria como experiência a viver. Uhum. E portanto não é uma escrita leve. A maneira como tu te exprimes não é leve no sentido de epá, vê as coisas pelo lado positivo. Mas é um compromisso e que depois é feito, lá está. E isso eu acho que também tem a ver com a tua parte de teatro, ela é feita de cortinas e de Uhum. camadas, e portanto a coisa não está facilitada nesse sentido. Tu Sim, concordas? Tu sim, concordas? até porque a alegria nem sempre é alegre, não é? Uhum. Aliás, é um Não é? bocado, e permite só dizer que quero ouvir, mas que é, lembras-te, há um autor que nós gostamos, os dois, muito, que é o Chesterton, Uhum. e esta é um bocado aquela tese do Chesterton no final da ortodoxia, que era, e eu acho que não estou a falar falhar no livro, que é quando ele diz que a razão, e tem muita graça isto no Chesterton, ele não é bem um teólogo, mas o delírio da tese é muito bonito, que é que Jesus procuraria o pai, o recato, fugia das pessoas precisamente porque era aí que ele ia, na intimidade com o pai, ele ia encontrar a alegria. E nesse aspecto eu encontro muito chestertoniano, não necessariamente usando a mesma Sim. categoria de fé, mas o que é que tu achas? Faz sentido isto? Eu agradeço, agradeço a ligação, mas eu acho, na escrita, yeah, a escrita e o contar de histórias, a ficção, se quisermos, para mim tem de ser sempre um caminho, não é? Uhum, Tem de ser sempre um movimento. E aí uma coisa importante que tu disseste que eu não me teria lembrado dessa palavra, mas essa palavra é justíssima, no sentido de exata, que é pudor. Muitas vezes é algo que falta, porque se nós dermos tudo, não é? Rapidamente perdemos o mistério que uhum, está a segurar aquela história ou o que for. uhum, uhum, Uma coisa que a Flannery O'Connor diz naquele livro Mystery uhum, and Manners, que é sobre escrever histórias, e ela conta a história num conto dela, é sobre uma mulher que tem uma perna de madeira, e que está a seduzir um vendedor de Bíblias, e fica sem a perna de madeira. E ela está a contar isto, imagino numa conferência da universidade, que depois aquilo tornou-se livro, e a dizer isto dito assim parece uma piada barata, uma piada de mau gosto, mas o que interessa é a história, mas o que ela quer dizer é que ela conta aquilo para explicar que o concreto da perna de madeira vai, durante a história, acumulando símbolo, uhum, vai acumulando cargas simbólicas, à medida que os outros reagem em relação à perna de madeira. Nós vermos que a senhora da perna de madeira é, ela diz, deficiente, não só fisicamente, mas também uhum, espiritualmente, uhum, e que há ali uma frieza, de tal maneira que se vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando ela é roubada da perna de madeira, a perna de madeira já é realmente um símbolo. É a perna de uhum, madeira, para a história funcionar, ela tem de ser aquela perna concreta uhum. de madeira. Mas já não é E só aliás isso, é né? engraçado ser madeira porque é uma matéria, não é, muito conhecida, e nós todos Uhum, sabemos o que é, e em si mesmo já é cómico, diria, ou tragicómico. Mas que depois também é um símbolo, não é, de alguém que tinha, que estava amputada uhum, uhum, espiritualmente, uhum, e essa amputação revela-se
no final da história a partir de uma coisa que parece uma piada de mau gosto. Uhum, uhum, E essa lição do acumular, uhum, a perna de madeira é o símbolo, né, da deficiência espiritual desta senhora. Estou a exagerar, uhum, estou a caricaturar, mas não tornares uhum, logo isso explícito. E isso ser uma caminhada, ser um processo, é que dá a verdade de um modo verdadeiro. uhum, Né? uhum, Porque se tu dás, uhum, pode ser a coisa mais verdadeira do mundo, mas se tu dás isso como uma certa sobranceria de eu sei e vocês agora vão aprender, ou com a falsidade que uhum, há na vaidade, uhum, se quisermos, essa verdade não vai passar. uhum, A alegria às vezes não é alegre e a verdade pode revelar-se falsa se é passada uhum. assim de cima para baixo. E eu aí encontro-te um bocado em percurso de choque. Claro que estou a fazer uma grande generalização, mas em percurso de choque, aquilo que é mais fácil e que de certa maneira é hoje o que mais facilmente vende, que é, por um lado, uma grande falta de. Eu não queria falar, agora queria mesmo usar a palavra vergonha, uma grande falta de vergonha para não acreditar em nada. E é aí que eu acho que que vejo num caminho completamente diferente. Que é haver a medida certa de vergonha, de pudor, acreditando em alguma coisa e neste sentido o compromisso com a alegria. Como tu dizias, como é que tu disseste há pouco? Tu disseste a alegria nem sempre é Alegre? alegre, não é? Sabes, é nisto que eu te encontro, e digo isto Hum. sabes, com admiração, mas em rota de colisão, porque se nós tivermos, se eu tiver de simplificar muito, o que eu diria que, por exemplo, hoje acho especialmente desinspirador na maior parte dos artistas que nos calham em sorte, é o tal despudor, mas sem nada para dar. Uhum, uhum, É um bocado o clichê, o give me something to believe in. Portanto, é o oposto. Portanto, uma maneira supostamente alegre, leve, uhum. divertida, cheia de graça, para no final não haver nada que fica. Ah, Mas atenção que também há o contrário, também há o contrário. Também há o hermetismo uhum, é verdade. ou a sofisticação chique, Uhum. que demora e que tem 1000 camadas E depois e depois no fim das camadas o que é trabalhar. que está lá? Uhum. É verdade. É a banalidade, Uhum, ou é o que nós já sabíamos, no começo, uhum. não houve um caminho. Quando tu Eh, estás a fazer as tuas coisas, por exemplo, tu pensas nisso? não, penso nisso mais enquanto leitor ou crítico, ou quando estou a fazer. Uhum. Um bocado como Nesse aspecto já confias, não sei se é a melhor maneira é um de bocado enquadrar a como estar questão. num concerto, não é? Estás a cantar a canção, não estás a pensar o Uhum, que é que esta canção quer dizer. Há um momento na criação, há 2 momentos, não é? Há um momento que é, eu acho que isto varia de pessoa para pessoa, mas em que estás muito dentro, não é? Estás muito a quente, as imagens são desafiadoras, são muito próximas de ti, não é? Tu queres só não perdê-las e tentar apanhá-las do modo mais justo, com as palavras certas. E depois há um outro momento, e isto não acontece só em 2 tempos, né, isto vai acontecendo dia a dia, digamos, em que sim nós temos um certo recuo e lemos aquilo e vemos: "Epá, isto não serve. Há aqui esta coisa tem piada e tal, mas isto não serve, isto não percebo isto". E esses dois jacintos, uhum, um sensor e um uhum. outro que é uma espécie de bombeiro no meio do fogo, tem de existir os 2, há esses 2 momentos. Mas sabes que quando eu te ouço, não sei agora, e confirma, ou pelo contrário, esclarece-me. Eu sinto-te um bocado desimpedido quando, por exemplo, na maneira como tu estás a falar no teu processo, por exemplo, e desculpa, mas olha, Vamos calhou-te falar. a má sorte de estares a falar comigo. E portanto eu vou-me meter aqui e fazer uma comparação um bocado tosca. Eu, por exemplo, se estou a fazer uma canção, eu nunca me sinto muito desimpedido porque eu não estou a dizer que tu te sentes desimpedido também neste sentido, mas, por exemplo, eu funciono muito Parece uma conversa sobre prisão de ventre. e é, olha, se calhar é, no meu caso, se calhar é. Desculpa, estraguei Não, tudo, não, mas vá. não é porque de Vamos facto fechar este a parênteses. minha digestão tende a ser pesada na medida que um dos maiores estímulos
geralmente, quando eu estou a fazer uma canção, é o entusiasmo, às vezes excessivo, fui buscar a canção de outra pessoa e, Uhum. portanto, nunca me consigo sentir muito sozinho. Sinto-me sempre a tentar reproduzir o melhor que me fizeram sentir, e, portanto, é nesse sentido que, ao ouvir-te, a ti parece que tu estás um bocado mais desimpedido, que estás um bocado mais abençoadamente sozinho Sim, naquela mas às vezes hora. estou a tentar fazer Tiago Guilo. Como é que é contigo? Mas tu não sentes até uma questão quase moral, porque essa, no meu caso, é um dos Isso meus é bom, eu acho que isso dilemas. é bom e natural, inspirações, É, né? eu vou tentar fazer uma coisa igual à Exato. minha maneira, mas depois, Depois nunca sai igual depois zangas-te ao mesmo tempo, porque se calhar porque é que eu fui atrás daquilo, porque é que eu não fiz. Como é sim, que é para mas ti? às vezes, Tu às consegues vezes não estar a pensar nos outros quando estás a fazer as tuas coisas? No pior, na pior acessão de pensar nos não, outros. uma Sim. canção é mais fácil talvez ver. Passado um tempo, eu consigo ver, isto era aquela altura em que eu estava a ouvir Hum. Cohen 24 horas, né? E certamente há qualquer coisa disso, né? Não é de eu querer ser o Cohen, porque isso seria impossível, infelizmente para mim, mas de sentir que a coisa da palavra, né? Está lá muito forte, se calhar até o tipo de acordes e de Yeah. passagens tem qualquer coisa. Mas naquele momento, se eu sentisse isso, epá, isto é demasiado Leonardo Cohen, isso seria, eu teria de parar. Isso. Mas estás a ver, é esse tipo de desimpedimento que eu fico admirado, honestamente fico admirado, Hum, porque é um novo mundo, no sentido em que, quando te ouço fico a pensar, de certa maneira eu gostava, hum, e no meu caso, de facto, não funciona assim. Por outro lado, também é verdade que, como nós estamos a falar no facto de Portugal ser um país pequeno e nós nos uhum. conhecermos todos uns aos outros, e sabermos que, ok, se eu for pela direita ou for pela esquerda, o resultado vai ser diferente, dependendo. Tu nunca te sentiste muito pressionado, sobretudo ali logo naquela fase inicial, onde para todos os efeitos és um novo talento. Foi sempre fácil para ti, de certa maneira, fugires daquilo que poderia facilitar o teu caminho se tu te assumisses mais como um artista que vai fazer um percurso mais regular. Não, nunca me senti pressionado, também porque tinha um grande editor, o André Jorge, Uhum, que era o contrário disso. Aliás, ele gostava pouco disso e, uhum, sim, e a Cotovia também sofreu com isso uhum, na altura. E portanto, desse lado uhum. estava protegido, se quiseres, pelo editor. Eh, é claro que há momentos em que tu percebes como é que as coisas funcionam e percebes que é assim. Uhum, Mas eu sinceramente aí não é uma grande escolha heroica da uhum, minha parte. É mesmo que uma escolha de eu só sei fazer assim, uhum, eu só sei estar bem comigo próprio assim, uhum, e portanto não vou fazer assado. uhum, E também se calhar há um certo até orgulho, não digo que não, uhum, que nos dá força, que nos protege em relação a eventuais pressões dessas, ou a pressão difusa do mercado, uhum, ou da atenção pública, ou do que é que se lixe, não querem, uhum, acho que também tem esse que se lixe, também tem de fazer parte da criação uhum, artística, uhum, porque senão estamos sempre em modo espelho, estamos sempre a fazer uhum, o que as pessoas já sabem que nós fazemos. E nós sabemos com tantos autores, tantos criadores, é o caminho certo para continuares a repetir o boneco uhum, que deu certo comercialmente, que se calhar não é até o melhor boneco daqueles que tu rabiscas, uhum, e portanto nesse sentido sinto-me feliz por todas as forças, e pessoas até me terem ajudado a não me vigarizar. uhum. Essa é boa. Eu gosto dessa ideia. Quando tendo em conta que os romances começaram a aparecer. Desculpa, não me vigarizar, isto não quer dizer fazer coisas melhores ou piores, isso é outra questão, Uhum, do ponto de vista artístico. Mas são aquelas que tu conseguiste fazer naquela altura, não é? uhum. Até um tipo pode ser muito solitário, muito íntegro e ser o pior poeta do mundo. Uhum. Estás a ver? Exatamente, Eh, exatamente. e- Aliás, por isso é que, por exemplo, a decisão de como
a decisão da pessoa não se vigarizar a si própria não é necessariamente um Exatamente, compromisso com a excelência, até. claro, claro. Ela pode, não Há se vigarizando, fracassar ou exatamente, nem seguir, não conseguir sim, levantar voo, não é? sim. Em relação às suas próprias. Às vezes também não pode ser sinónimo de fechamento, não é? Uhum, Porque, acho eu, a maneira como eu vivo assim, a criação artística, esse fechamento que podia ser: eu não vou ouvir nada, não vou resistir a todas as pressões, porque nem sequer ligo, nem sequer me dou com outras pessoas, nem sequer faço coisas com outras e tal. Isso também dá muitas vezes a criares o teu próprio mofo, não é? Criares a tua uhum. gaveta, o teu armário onde Criar o teu próprio mundo. onde que não tens É verdade, é verdade, mundo, não é? Ficas ali numa coisa que já não é não se não verdade. se liga a nada. Ocorre-me ao mesmo tempo pensar que se os romances estão a chegar mais recentemente, será que a pessoa não podia dizer: então isto significa Ele já que. está a crescer. Ou então que há agora uma espécie de maturidade Então passado. é um passado homenzinho. Não, Como é? Existe algum tipo de maturidade associada a isto? espero que sim e espero que não. Mas, acho que sim, porque escrever um romance, mesmo do ponto de vista técnico, técnico ou literário, também é horrível esta expressão, mas é preciso uma certa maturidade, Uhum, saber como é que se uhum, escreve, como é que se aguenta um livro inteiro, mal ou bem, um livro maior. Hum, eh, eh, há para mim neste momento uma coisa que é que o romance tem, que os contos não têm, e eu continuo a escrever contos, que é a possibilidade de escreveres ficcionalmente sobre o mundo todo, uhum, sobre todo o mundo. A tua tela é de repente panorâmica. Não é só escrever sobre aquele caso, não é? Ou aquele episódio, é a possibilidade de pôres o mundo todo. uhum, E como é que tu pões o mundo todo, sem ires para o modo ensaístico, uhum, sem ires para as grandes tiradas uhum. épicas, a partir das histórias concretas de pessoas de carne e osso, ou personagens de carne e osso, como é que falas de tudo, não é? Do que está a acontecer, Uhum, em termos, abrangentes. uhum. Isso o romance dá, eh, ao contrário de outros formatos. Mas sendo que é uma das coisas que eu senti quando li a Gargalhada de Augusto Reis e agora ontem quando eu acabei a oração, é que, tal e qual, como disseste, tu estás interessado nos grandes assuntos, portanto eu associo isso até à largura da Uhum, tela, mas intencionalmente não procuras os grandes tratamentos, uhum. eventualmente, como olha, um cantor que eu acho que também É o pudor, é o tal pudor. o complexo de épico, como cantava o Tom Zé, não é? É um Lex Dépico. E então, e topa-se isso. Aliás, eu diria que neste último livro, tu até me parece mais exigente, no Uhum, sentido em que o primeiro, e tu há pouco, quando vinhamos do metro, já vinhamos a conversar um pouco acerca disto, e tu dizias sim que o primeiro, por ser mais sobre Portugal, sobre este, a tela ainda é maior. Estamos de facto, há Portugal lá. Aliás, Portugal tem uma grande importância. Eu gostava ainda de perguntar acerca disso. Mas ao mesmo tempo, eu diria que a ação, pertencendo a uma tela grande, parece-me que ainda foge mais neste de quereres um tratamento grande nesse uhum. sentido. E por isso eu dizia-te isto e queria-te perguntar agora. E faz sentido porque tu há pouco quando disseste que a melhor maneira que eu tive para gravar discos e fazer filmes foi começar a escrever contos. E há um feeling de facto muito cinematográfico, que eu acho que ainda é mais cinematográfico neste, na oração, do que na gargalhada de Augusto Reis. E que se calhar por falta de referências cinematográficas competentes, mas por exemplo, há ali momentos quase David Lynch, que eu senti assim, porque na medida em que tu pegas em assuntos intensos, de repente tu, logo o início, não quero estar aqui a fazer spoilers, mas a cara do pesadelo que aparece e que Uhum. irrompe, mas não o estás a tratar para valorizar a intensidade daquela cara do pesadelo. O teu assunto não é bem Sim, aquele. sim.
E por isso é que há ali uma medida de sobressalto no livro, e que não vai ficar só nesse elemento, vai aparecer noutros, e que me fez lembrar muito o Lynch, Hum, no sentido em que no imediato a pessoa pode achar que o cinema do Lynch é quase feita do susto, mas não é bem isso que ele está a sim. falar. Concordas? Achas que Sim, eu nunca estou a pensei. ver demais estou a ler demais no teu livro ao pensar, por exemplo, neste cinema? Sim, eu concordo, mas quer dizer, eu acho que eu também não penso em cinema e não pensei em David Lynch, Uhum, mas é fatal as pessoas verem cinema no que eu escrevo, isso eu já percebi, e também eu acho isso bom. Acho que hoje em dia as nossas vidas são feitas de cinema. uhum, Nós não conseguimos descrever a nossa vinda do metro até aqui sem pensar até em planos. Nós já usamos cinema na linguagem corrente. Nós não. A nossa maneira de ser, as nossas emoções, os nossos uhum. pensamentos estão atravessados de cinema a um ponto que nós até temos dificuldade em ler Proust ou Tolstói, perceber como aquelas É personagens verdade. estavam aquele tempo todo a falar daquelas coisas ou a pensar. Portanto, não é que o humano não se mantenha humano, e por isso o Tolstói não continua a ser genial, e o Chekhov e todos os outros, mas é que hoje também já somos outra coisa. E neste romance, mas em geral, eu acho que a literatura tem de encontrar formas da literatura, formas literárias, de falar de tudo isso, dessa velocidade cinematográfica, se quisermos, que eu acho que já está para lá de cinematográfica, já é, já é digital, porque isso muda a gramática do nosso pensamento, muda a maneira como nós vemos o mundo, já está alterada por isso. Uhum, uhum, Isto põe até problemas de educação e outros, mas põe esse problema, essa pergunta artística de como é que nós falamos disto que está à nossa frente e que já é totalmente outra coisa. uhum, Eh, uhum. como é que a literatura, que é uma, se quisermos, uma tecnologia, entre aspas, vinda de outros Tão tempos, não arcaica. é? Com Uhum, uma longa história, como é que pode falar deste imediatismo, desta voracidade, desta fluidez, uhum, deste, deste presente eterno uhum. em que estamos, ou repetido, e isso para um escritor é um desafio brutal e interessantíssimo. E certamente há uma diferença entre o registro que tu adotas quando estás a escrever um romance e, por exemplo, o registro que tu adotas quando estás a escrever textos de imprensa. E agora quero voltar àquele texto que já mencionámos. Lembra-me do título dele, aquele que tu escreveste para o ponto SJ. Se eu soubesse. Tenta lembrar-te do título enquanto eu volto àquilo que me parecia que era um núcleo do texto que mexeu muito comigo quando li e daí ter usado depois várias vezes. O que tu dizias, portanto, estávamos no início da quarentena, do Covid-19, e tu dizias que quarentenas eram aquelas que já estavam começadas sem uma grande consciência nossa e que nos colocavam em rota de isolamento, de distanciamento social, em relação a tudo que não encaixava nas afinidades que, com consciência ou inconsciência, nós fomos assumindo como fios condutores de nos juntarem a alguns e separarem de muitos mais, Uhum. provavelmente. E é curioso porque agora anda aí um documentário que se calhar anda a tornar-se em grande parte um documentário sensação na Netflix, que é The Social Dilemma. O dilema Eu ainda das não acabei de ver os últimos 20 minutos, já vi, já vi. mas ele já está a chegar àquele estatuto em que nós chegamos aos nossos filhos adolescentes e dizem: vocês vão ter de ver. É isso, é isso. E de facto eles ontem viram, só que depois eu não acabei de ver. E em grande parte o que é dito lá, certamente com menos arte, com menos engenho, mas é também isso que Uhum, tu estás a dizer. E a coisa interessante naquele teu texto é de facto tu poderes ter tu demonstrares essa preocupação. Como é que tu vives essa preocupação, tendo em conta que és um artista que não quer vedar
as coisas que fazes destas tuas preocupações. Por outro lado, és um pai e que educas os teus filhos. Como é que tu olhas para isso? Porque essa foi uma ideia muito forte para mim, provavelmente das mais importantes neste último ano. Não, isso é tudo a mesma coisa, não é? O que se acredita enquanto pessoa, pai, artista, eh, eu não separo por departamentos. Uhum, Às vezes a maneira de dizer, a maneira de fazer, claro que é diferente, né? Mas sim, e também acho que uma função também do escritor é estar com as. Às vezes não é inventar nada, é estar só com as antenas levantadas, uhum. é só tentar pôr palavras onde ainda ninguém pôs as palavras. Aquilo está lá, toda a gente sente aquilo. Eu acho que foi o que aconteceu um pouco com esse ensaio do Ponto SJ, esse textinho. Foi isso, foi que toda a gente sentia ou muitas pessoas estavam a sentir uma coisa e ainda não tinham lido a Não frase. tinha havido palavras ainda, não é? É. E quando há a frase, e eu próprio, era uma coisa que eu tinha na cabeça, mas não tinha pensado nestes termos, ainda ninguém falou disto. Eh, eu só que tinha um texto para escrever e ocorreu-me aquilo a partir do Lilo. Acho que o título, aliás, era uma citação sobre do Lilo, ou brincava com uma citação dele, sobre as torres, o vazio no céu, Uhum, é, há um eh, vazio, tens razão, tens há um razão. vazio no céu, Uhum. acho que Creio é eu. É, creio que é o algo por título. aí, Uhum. que era sobre as torres do World Trade Center. Uhum. Mas a ideia de que nós já estávamos em confinamento antes da palavra confinamento existir. Nós já estávamos em isolamento, não sei se profilático, mas estávamos em É verdade, isolamento é verdade. antes disso existir. Já havia uma pandemia antes de haver a pandemia do Covid. De repente isso tornou-se claro. Houve um lado até não quero dizer que isto do Covid é bom, claro que é horrível, mas eh, há pessoas a morrer e há pessoas com as vidas alteradas, mas houve um lado positivo, que é as pessoas de repente sentirem que precisam das outras pessoas, precisam de estar com as outras pessoas, precisam de se juntar nos cafés, os teatros precisam de ir aos teatros. Eu não sei quanto tempo é que isso vai durar, mas até precisam de tocar nas pessoas. Já a questão de os corpos dos outros, onde é que eles estão? Uma coisa que nós se calhar não pensávamos antes, nestes termos, mas que tem muito a ver com a coisa do virtual, Uhum. que é de repente uma saudade dos corpos, do toque, da presença física. Isto não é nada não é nada de muito estranho, é só sentirmos que as outras pessoas têm uma fisicalidade, né, que estão ali, que é um bocado também a maravilha do teatro, por oposição ao cinema, por exemplo, que as pessoas atravessam o ecrã. Uhum. E esse atravessar o ecrã descobrimos agora, se calhar, o mais humano que podemos fazer. Porquê que é tão mais fácil? Até porque, hum, mesmo nisso, porquê que é tão mais fácil nós estarmos tão polarizados? E mesmo assim, em comparação Não, com outros. isso é outra coisa, isso da polarização, só para de facto eu não cheguei Uhum, que é, é muito mais fácil nós odiarmos, voltando a essa palavra, mas agora em uhum, mal, uhum, se estamos longe, se não conhecermos, é verdade. se estamos protegidos por paredes, se alguém nos insulta no metro e nós olhamos nos olhos dessa pessoa, dizemos: "Mas olha, desculpe, o que é que está a dizer? Qual é o problema?" Essa pessoa de repente já tem outra reação, É verdade. a não ser que esteja sob o efeito de alguma Uhum. substância, porque olhou. Viu? Só a coisa do contacto humano, não é? Direto, Uhum, altera, põe-nos num outro sítio. E esse divisionismo, para lá dos algoritmos que interessam a essas uhum, empresas, como esse documentário que estavas a falar bem mostra, para lá desse algoritmo que põe as pessoas só a ler o que já sabem que vão ler, ou a ver o que já sabem que vão gostar de uhum, ver, uhum. e também a falar para aqueles que de À certeza que já partida vão já vão gostar e concordar. portanto que já está separado. Também permite esse lado que é eu estou com os meus contra os outros, não os vejo, não me relaciono, e a conversa que é o espaço público, que é uma cidade, que é uma comunidade, deixa de existir. Isso é trágico,
e vamos ver se não dá guerras civis nos Estados Unidos para começar, e vamos ver o que é que dá na Europa. Aliás, nesta questão de polarização, nós temos aqui dois amores. Nós temos dois amores. É inevitável para a nossa geração ouvir isto e não pensar na Que canção do nada Marco são Paulo. iguais. Mas, bem, isto não dá para ir a todo lado, como, de facto, não dá. Mas o Brasil e os Estados Unidos são países muito importantes para ti, são países muito importantes para mim também. E são países onde este. Ainda temos que voltar àquele espetáculo da América. É verdade que falámos. Tantos planos temos Pois é. planeado e agora não, não, Os não Covids. podemos deixar que os Covid os coloquem todos na prateleira. Mas tu associas, por exemplo, eu associo, portanto, por isso que queria ver se tu concordas, será que eu estou a ver isto bem ou não? Eu acho que uma das coisas que também ajuda a explicar a maior polarização de países, muitas vezes como o Brasil e os Estados Unidos, por um lado, acho que tem a ver também com a novidade dos próprios países em comparação com a Uhum. Europa. Apesar de, por outro lado, e tu usaste o termo, os Estados Unidos tiveram uma guerra civil e, nesse sentido, diria o senso comum tendo sido relativamente recente, que devessem estar mais atentos a algumas coisas que parece que não estão nessa grande ruptura. Por outro lado, eh, há feridas que se mantiveram. Verdade. E nós sabemos que a guerra civil, hum, não digo que esteja presente em todo lado, mas está presente. A questão, ainda hoje, a questão da bandeira da Confederação, que foi uma polémica, a questão das estátuas, onde Uhum. em que estados e porquê exatamente. E há erros até dos dois lados, acho eu. Claro, Há claro. um Aliás, politicamente correto excessivo. claro. eh, Aliás, nesse aspecto nós até estamos em lados mais diferentes. Tu geralmente estás à esquerda, eu estou mais à sim, direita. Portanto, repara, nos Estados Unidos, eu queria te perguntar acerca disso, se tu mas, tens. mas eu acho, Força, sim, força. Depois só vou-te voltando a perguntar isso dos outra. Estados Unidos e do Brasil, acho que tem muito a ver, sim, com a história, não é? Portanto, o velho mundo aí segura melhor do que o novo mundo. Uhum, uhum, Estas coisas, e por outro lado também tem a ver com, acho eu, com modelos de organização eh, da sociedade e da relação do Estado com a sociedade, uhum. nomeadamente modelos de proteção social, de igualdade social, e aqui permite-me dar o toque de esquerda, mas, Força, força. mas não é só de esquerda, porque o modelo social europeu é defendido também pelo menos pelo Uhum, centro-direita. uhum, E também foi feito em parte pelos democratas cristãos, em parte, e enquanto que nos Estados Unidos e no Brasil, por outras razões, num outro sentido, a lógica é muito mais de desagregação, não queria dizer liberalismo porque não é o termo, mas de não haver uma referência a um modelo que segure a sociedade nos momentos de crise, uhum. e em que as desigualdades se podem tornar ainda mais obscenas do que já eram. Uhum. Sabes o que é que me parece? Eu queria ouvir a tua opinião acerca disto, até porque sempre que nós nos metemos nos assuntos da política, isto tem pernas para andar, quer nas coisas em que concordamos e nas outras. Uma das impressões com que eu fiquei, também pelo tempo que passei nos Estados Unidos, também já passaste períodos longos nos Estados Unidos, é que como a experiência, como a experiência daquela cultura assenta em comparação com a Europa, em coisas tão diferentes no que diz respeito à procura. A procura da afirmação pessoal é Uhum, substancialmente distinta nos Estados uhum, Unidos, por exemplo, na Europa, mesmo tendo em conta as diferenças na Europa e mesmo tendo em conta as diferenças dentro dos Estados Unidos. uhum, Mas uma das coisas que me parece contribuir decisivamente, e às vezes de uma maneira quase ingênua, no modo como os americanos se vão polarizar uns com os outros, é que de facto, sendo, vamos dizer assim, sendo a grande busca americana uma busca de uma afirmação individual mais a partir da liberdade, onde de facto a imagem de um projeto comum não colhe da mesma maneira que, por exemplo, colhe na Europa, uhum, ah, há um espaço realmente bem sucedido, sucedido no sentido em que funciona, em que tu procurando o que te interessa, tens espaço nos Estados Unidos para o encontrares e ninguém se meter muito na uhum. tua vida de um modo que torna uma experiência única, por isso é que há poucos imigrantes a voltar dos Estados Unidos. Se repararem
Nós temos imigrantes a voltarem de muitos lugares do mundo, mas geralmente quem vai para os Estados Unidos não regressa. Eu, pelo menos, não conheço. Tirando os que são deportados para os Açores. Mas esses também já não emigraram, não te esqueças, já eram filhos de imigrantes, portanto eles não escolheram ir para lá, já lá estavam. Mas o que acontece é que, como aquilo resulta tão bem, independentemente daquilo que tu vais fazer, tu tens de facto espaço para uma diferença que na Europa não tens. Não é? Deixa-me dar um exemplo um bocado tosco. Eh, eu nos Estados Unidos achava estranho. Uma vez estava com os ténis, os Adidas Stan Smith, os clássicos. Pá, e se eu encontrar alguém nos Estados Unidos com os mesmos ténis, a pessoa vai se rir para mim e vai meter conversa comigo. Porquê? Porque eu percebi de uma coisa cá ao contrário. Cá vem a moda do Stan Smith e está toda a Lisboa corrida a Stan Smith. Portanto, porque ser igual cá é a cena. Nos Estados Unidos é o contrário. Se tu encontras alguém que está igual a ti, numa sociedade em que a diferença é muito mais regra, o tipo vai meter conversa contigo, no sentido, ei, pá, já viste, temos os ténis em comum. Imagina se fosse em Portugal e tu fosses meter conversa com alguém que está a usar a mesma peça de roupa, a tua Sim, vida seria mais mas complicada. depois há outras questões de diferença que são ao contrário, né? Se tu Não, nasces negro, não, e por isso mesmo, por isso é que a diferença. vais ter Eu dificuldade já em passo para ti. estudar. Deixa-me só terminar. No sentido em que, quando a diferença existe, ela pode de facto ser tão antagónica, como tu estás a dizer, Uhum. que quando o discurso, se o discurso não for cuidado e assenta em alguma coisa em comum, tu vais ter universos incompatíveis lá Uhum. dentro que de repente volta e meia tu vais a perceber. Claro Uhum. que às vezes eles estão lá um bocado adormecidos. E isso parece-me uma das coisas que é muito difícil de compreender, sobretudo quando o problema é visto deste lado do oceano. Qual foi a tua impressão dos tempos? Porque tu és um homem que ama a América também. Qual foi? Tiveste esta impressão também e que isto colabora para a tal dificuldade agora das pessoas se entenderem? Sim, há esse lado. Eu estive lá em situações diferentes e em alturas muito diferentes. E há esse lado individual, não é? Que é interessante, não é? Porque tu podes seguir o teu caminho e é o teu caminho. Tem um lado, às vezes, triste, que é, em algumas áreas, uma lógica de competição irrazoável e que não é útil se quiseres, para o bem comum, para o todo. Mas depois também vês coisas, sei lá, eu estive em Berkeley, né, lá há um mês, como escritor convidado. E ao lado há Oakland, que é uma zona onde vivem muitos negros, e aquela população vai para o City College, vai para eles chamam universidades, mas que na verdade não têm o prestígio de universidades para efeitos de emprego. Uhum, uhum. Um, e Berkeley, Stanford e outras universidades boas ali, aquelas pessoas não têm nenhuma hipótese de chegar, a não ser que sejam craques do basquete Yeah. ou músicos excepcionais. Uhum. E, portanto, há uma desigualdade à partida que realmente divide o país. E que tem a ver com ainda questões tão antigas Uhum. como guerra civil, fim da escravatura, e por outro lado, um discurso que também tem a ver com a Guerra Fria e com eh, que é tudo o que parece minimamente social do Estado tem de ser tratado com pinças. É perigosíssimo. Mesmo o Bernie Sanders no Partido Democrata usou socialismo e não conseguiu chegar lá, né? Uhum. Foi, apesar de tudo, conseguiu mais do que se achava que ia conseguir, usando essa expressão socialista nos Estados Unidos. Mas é outro lugar, né? Para nós europeus. Quais são as coisas Eu, que. eu, 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 Sim, sim. eu acho que me descobri europeu como tal, europeu, nos Estados Unidos. Uhum. Porque estive lá num workshop, num cursinho de cinema, e que era metade americanos, metade europeus, e de repente nós estávamos num jantar, os que se juntaram assim ao calhas, e olhámos e éramos todos europeus. Tipo, os americanos, instintivamente, os europeus tinham línguas diferentes, não é? Mas instintivamente tinham-se juntado
E de facto nós víamos aquilo, também o cinema, que nós estávamos a estudar, mas em Nova Iorque, tudo aquilo, com olhos de europeus, sendo que os outros americanos eram também de fora de Nova Iorque, muitos deles. É tão diferente, não é? Que quando nós estamos lá, percebemos quem somos. E isso para um europeu é fascinante, acho É eu. verdade, é verdade. E isso aconteceu comigo também. É verdade que depois, olha, é como uma canção de variações, né? A pessoa nunca está bem onde está, porque é isso, quando a pessoa está lá, ainda por cima, repara, nós estivemos no Mississippi, portanto, nós Uhum. estivemos no sul. E também, eu sou-te sincero, eu não consigo evitar dizer uma coisa interessante também acerca deste momento. E eu sou-te sincero, tu conheces a minha má vontade, és paciente comigo e aturas-me e tal. Porque de facto, por exemplo, eu não consigo, fico mesmo zangado, ao de cima o pior de mim quando vejo as notícias sobre os Estados Unidos, porque de facto, além dos erros que de facto estão a acontecer nos Estados Unidos, os erros do nosso jornalismo acerca da América Uhum. são maiores e portanto eu fico mesmo Mas, zangado. mas se lês os jornais americanos, também vais ficar zangado. Sim, mas ainda assim há Porque uma os erros. diferença entre leres o New York Times, que é um jornal com o qual eu concordo muito pouco, e mesmo assim veres a SIC a falar sobre o que está a acontecer. Há uma Não, grande. mas eu não estou a dizer de concordar, eu estou a dizer os factos. Sim, mas no caso português eu não consigo Não, no sequer. New York Times, ou já vamos para a questão da Sim, objetividade, que a minha sim. objetividade é melhor que a tua. Não, mas estou a falar, eu aqui só quero bater mesmo nos portugueses agora, no sentido em que eu não consigo aceitar sequer as premissas como elas são colocadas Tá bem, quando notícias mas dos Estados Unidos com- são do transmitidas ponto em de vista Portugal. proporcional, o erro da SIC Notícias é muito Quando eu falo menor na SIC, estou a falar todos os de quem portugueses. seja, é muito menor do que os erros do Trump. Sim. Se fores comparar, Não, isto levava-nos. Nós estamos aqui em não, rota de encontro, hoje não é em rota de colisão, portanto. essa aí não Mas podes, isso é bom, essa aí não vamos posso lá. deixar passar, não Não, e posso deixar fazes bem, passar. e fazes bem, e fazes bem. Tu sabes, eu ainda não estou persuadido disso, mas acho que fazes Eu acho que bem. no Não, fundo não estou, estás. não estou, não. Olha-me nos olhos, Tiago, olha-me nos olhos. Olhas nos olhos e tu sabes o mau amigo que tens, tu sabes nesse aspecto. Mas o que eu ia dizer era uma coisa diferente, que é, portanto, eu estive no Sul durante quase 5 meses. Ok, não vivi lá, mas para todos os efeitos, 5 meses já é quase viver lá, porque estás lá durante um Sim, tempo. Percebi coisas que, pronto, aliás, a questão do racismo é uma questão. É muito difícil ela ser bem entendida cá, porque é preciso que nós façamos aquilo que precisamos fazer em tudo, que é querer compreender, que é querer ver, é sim, o sim. querer olhar. E querer olhar para a história americana obriga-nos a ter de fazer um esforço que não se resume ao modo como ela geralmente está a ser resumida em pouco. Por exemplo, eu acho que uma das piores coisas a acontecer com uma figura como o Trump que não suscita a minha simpatia, suscitaria o meu voto, mas não a minha simpatia. Mas É é. o. Isso é. Mas já sabias, isso já Não, sabias. por acaso não sabia. Então é óbvio que sabias. É uma triste Então, tá. notícia que eu recebo aqui. Por isso é que a amizade é uma coisa difícil da vida, estás a ver? Agora vais ter Não, de mas não lidar tem com nada a isso. ver com a amizade. Então não tem quando nós temos de continuar amigos de Não, alguém com quem divergimos tanto. O não, verdadeiro amor é provado aí, não não, é? mas isso são planos diferentes. Sim, mas às vezes as pessoas Eu não tenho sabem amigos de separá-los. Não, mas com isso é bom, tantas opiniões. mas isso é bom, é bom que tu tenhas esse espaço, porque muitas vezes eu próprio, estou a falar de mim, não estou a falar de ti agora, eu próprio sinto-me com dificuldade diante de às vezes entendimentos tão diferentes, de facto o espaço da amizade, eu acho que é difícil, hein? Não, Porque senão às vezes torna-se uma se indiferença a que é amizade, pá, sim, somos amigos e tu podes ser o mas se a maior. amizade não serve para dizer pá, esse teu voto é absurdo, então para que é que serve? Eu concordo. Mas lá está, mas é um espaço de abertura, porque ao mesmo tempo em determinados contextos tu também vais o risco oposto é uma relativização, não é? No Sim, sentido mas em nós há que bocado estávamos a dizer que já não há espaço público, não é? No sentido, exato, ou há cada vez menos para a conversa. Se também não há espaço privado, né? Nesse claro, sentido de com os amigos podemos falar de tudo, claro. então a tragédia é total. É maior, não, claro. Mas ia só, desculpa, estou a desviar-me, mas ia só, uma das coisas que, por exemplo, me apercebi durante o tempo passado no Sul, é que, bem, então a chaga do problema, isto é um clichê, mas a chaga do racismo de facto tem uma história que é uma história muito diferente de, por exemplo,
do modo como a escravatura nos afetou e estragou coisas na Claro, Europa. muito. O estrago lá é um pouco diferente. Mas curiosamente também, e tu sabes disso, a questão na guerra civil, isso eu percebi ao estar lá e fui a lugares e museus e estive em Gettysburg é que também aquilo que estava em causa não era só o racismo, e é isso que torna a coisa mais complicada quando tu estás na relação entre pretos e brancos no sul Uhum. dos Estados Unidos. E repara, curiosamente, os grandes conflitos que têm existido socialmente, claro que agora a pessoa pode dizer isso é causa ou é consequência, mas a maior parte dos conflitos que têm acontecido, por exemplo, agora com esta instabilidade social, não acontece nos Estados do Sul e acontece nos Estados do Norte, o que também é significativo. É significativo do facto de haver uma certa complexidade que também atravessa o problema do Sul, porque o problema do Sul, aliás, essa é uma das grandes tragédias, é que como é que uma sociedade que em grande parte no Sul, e estou a simplificar muito, mas que em grande parte estava a criar um espaço de afirmação diferente que era distinto do Norte, pôde abraçar o problema da escravatura e do racismo de um modo que desacreditou qualquer das críticas que poderia ter em relação aos Estados do Norte, em relação à maior industrialização que estava a acontecer e em relação à questão política. Por isso é que tudo isto está extraordinariamente complicado nos Sim, está Estados muito Unidos. armadilhado, não é? E a questão do discurso também muito armadilhada, e não sei se muitas vezes o politicamente correto não é um obstáculo em vez de ser pelo Uhum, bem, não é? uhum, É por boas intenções, mas muitas vezes é um obstáculo para a conversa, não se pode dizer é nada. verdade. Uma coisa para mim, enquanto europeu, completamente absurda é abrir a New Yorker, uma revista ótima, inteligentíssima, com coisas ótimas, ideias, contos, tudo, e que escrevem whites e blacks na mesma frase, blacks com letra maiúscula, White whites com está letra grafado. minúscula. Que lógica é esta? De repente. E aí é É mesmo. até uma forma de racismo, É, acho pois eu. é, É uma claro que forma de sim. racismo, que é uma espécie de paternalismo, da precisão de uma maiúscula, né? Por terem sido. O que é que. Não, e é isso que torna a coisa. Também isto agora. Isto também foi um desabafo, Não, e não? fizeste bem, e só lá vai com amor, de facto, porque há coisas que nos impacientam, por exemplo, na experiência norte-americana, nos impacientam de um modo que, se nós de facto não tivermos muito amor por aquela história incrível daquele país, às vezes só nos dá vontade de dar com uma Sim, mas, frigideira em mas, cima da mas cabeça, muito. porque há coisas que estão colocadas a um nível que nos parece tão absurdo e tão inconciliável com aquilo que nós aqui vivemos. Isso é verdade, mas muito daquilo também está a ser importado gradualmente, mas é importado para cá e para o nosso discurso Pois na está. Europa. E quando chega a coisas deste género, não é? De whites, blacks, letras maiúsculas, minúsculas, isto é um afunilamento do discurso. É verdade. É outra forma de não permitir que o espaço seja de conversa É geral, verdade. porque de repente as coisas não fazem sentido, não é? O que é que eu posso dizer ao certo? Né? Uhum. Se- Como é que isto se mantém, Jacinto? Como é que se mantém uma conversa a acontecer? E eu não quero levar muito mais na nossa para não se tornar chata, mas como é que se mantém uma conversa a acontecer quando reconhecemos? Eu concordo. Olha, para já eu não tiro a cara quando tu dizes que votas de Trump. Né? Isso aí ajuda a que. Por muito que tu vais levar, Por esta muito- hoje vais levá-la na Por mochila, muito, que, apesar-te. por muito que eu tenha esse instinto, Por muito não quisesse eu acreditar que deixo, isso fosse eu possível. deixo e ponho os meus argumentos e pronto, e temos aqui uma conversa. Yeah. Isso nem sempre é fácil, não é? Claro, por isso é que como é que isto se faz? Mas Em que é que tu acreditas para fazer isso? em concreto, isso, nós juntarmos mais, nós irmos mais ao teatro, irmos mais ao espaço público, estarmos mais em tertúlias, lugares físicos, não grupos do WhatsApp, não Facebook, cenas, mas lugares mesmo, ir ao cinema, ir ao concerto da Flor Caveira, Uhum, ir aos sítios, uhum. ir ver a exposição, ir à conversa a seguir à exposição, estarmos uns com os Conversar. outros, quem acredita naquele partido, ir ao partido, inscrever-se, quem acredita no outro, debater, ir ao comício, ir à manifestação contra ou a favor, Uhum. ir aos lugares. Isso acho essencial. Depois acho que também
alguma criação artística pode ajudar a manter a arena, Uhum, a arena de comunicação possível entre todos. uhum, Isto às vezes é esticar a linguagem, às vezes é denunciar o afunilamento, uhum, sendo que isso não será, acho que não é o propósito essencial de quem faz arte, não é? De quem produz. Mas acho que essa atenção deve estar lá para ela estar também no movimento de quem faz um livro ou faz um. O teatro é especialmente bom para isso. O teatro tem logo um instinto de político que vem com a própria ideia de teatro. Né? Uma assembleia, um parlamento parece logo um teatro, no bom sentido, às vezes também no mau sentido. Mas parece logo o espaço público, e não é por acaso que as duas coisas começam na Grécia, né, nos mesmos sítios. Há um lado há um picante na relação com o mundo, não é? Que tem a ver com a força do ao vivo, não é? uhum. Entre atores e espectadores, entre tribunos ou políticos e eleitores ou militantes, entre cidadãos, como se dizia e diz, que é muito parecida. O teatro tem especialmente essa função entre funções. Sabes, eu estou aqui a pensar em várias coisas que até tinha tomado nota e que nós não vamos conseguir falar, mas eu queria fazer-te uma última pergunta. Epá, a última pergunta. Vocês não A têm um sininho derradeira, agora para este a momento. derradeira, a derradeira, o gongo. E eu não sei se. Eu não estudei esta parte. Não, não sei se é uma pergunta Deixa-me um passar com bocado, 10, por se favor. calhar até um bocado parva, mas que é. Porque uma das coisas giras quando nós estamos a conversar é que ficam naturalmente. Aliás, é a parte do odeio artistas, de facto. Eu acho que ficou razoavelmente bem impresso aquilo que não nos fascina muito, aquilo que não nos interessa muito, aquilo que de facto até nos entristece. Ah, consegues falar, por exemplo, em alguma coisa que ultimamente não ou tenhas visto, ou te tenha acontecido, e que e que tenha constituído um ânimo até nesse sentido de facto da palavra no latim, não é? Um ânimo? Um ânimo, o espírito, o teu Hum, espírito tenha uhum. ficado levantado e que tu dizes, epá, eu acho que o caminho é por aqui. Pensar. Até porque ainda por cima, como és um homem que escreve, e há tanta coisa, por exemplo, há tanta coisa que ainda ontem no livro, quando acabava de ler o teu livro, dava só para nós ficarmos a conversar, só à sombra das coisas Uhum, que tu no livro colocaste. E há lá imagens muito fortes, até porque quiseste que o livro acabasse em Portugal, não vou dizer, não vou dizer mais, mas há esse lado de tu dares um território uhum. àquilo que eu acho que, conhecendo-te, é a tua busca, é a tua convicção pela a convicção na busca pela alegria Uhum. e que é a capacidade que tu tens de dar um território àquilo, É. de Eu haver uma última cena, né? Aquela última cena. De facto, é mais do que uma última página, é uma última sim, cena aquilo é uma última cena. do teu filme, do teu livro, lá está. Sim, não, assim, uma coisa que me tocou especialmente nos últimos tempos é um livro que me chegou pelo correio, oferecido por um amigo, chamado Olhai a Neve a Cair. É um livro de um senhor Grenier sobre Chekhov, mas que é sobre a vida do Chekhov e sobre a obra misturado, ele chama-lhe impressões. Lê-se muito facilmente, né, tem essa. É fácil de uma maneira enganadora, porque depois está cheio de ideias e de cruzamentos, e vem lá uma expressão, uma ideia sobre o Chekhov que me tocou, e eu nunca tinha pensado, que é que em todas, é aliás uma citação do Vittorini, que diz que em todos os momentos da história tem de haver um Chekhov. Tem de haver alguém que recusa o romance, recusa essa panorâmica de falar de toda a época, e escolhe os vencidos do seu tempo, fala daqueles que ninguém fala, como casos isolados que não entram na tela
da grande história, no retrato da época, e que eu acho que sim, que falta-nos o Chekhov. Uhum. Aliás, eu disse que era a última pergunta, mas não, vou, não é a última. Eu queria só. Se calhar não é uma pergunta, mas é uma coisa que eu te queria dizer, até porque aconteceu há relativamente pouco tempo. E enquanto acontecia, alguns amigos meus estavam sempre na minha cabeça quando aquilo estava a acontecer, e tu eras um deles. Também não eram muitos mais, eram para aí mais dois ou três. Mas que houve recentemente, olha, nem sei se foi a mistura de Lisboa em agosto com a Lisboa em pandemia, mas o Nimas está sempre a fazer aquelas reposições. E houve Nani Moretti lá, e eu finalmente fui ver o Palombela É, Roça. pá. E então estava a ver o Palombela Roça sempre a pensar em ti, no Manel, no Filipe, mas de outra maneira, e no teu irmão Eu hoje também. citei, as palavras são importantes, Pois, é do Paulo não, Bela Roça. aliás, nós já tínhamos falado muito sobre isso. Tu tinhas sido quem há, talvez há um par de anos, Tinha falado do Moretti. tinha descrito essa cena com maior detalhe, porque eu já tinha ouvido falar nessa cena, mas tu tinhas descrito, eu acho que numa vez num dos nossos ensaios na igreja, tinhas descrito essa Tá. cena. Daí que teve muita graça, porque eu estava a ver o filme, eu com a Ruth estávamos a ver o filme. Aliás, eles separam as pessoas, no cinema eu não podia estar ao lado da Ruth, claro que depois Juntaram-se. juntámos-nos, mas estava a ver, e sou-te sincero, pá, eu estava a ver o Nani Moretti, mas eu já não sabia se estava a ver o Nani Moretti ou o Nani Moretti a representar a cena que tu me tinhas descrito. Quem me dera, quem me dera. E faz sentido. Quem me E dera. pronto, eu queria Moretti só é dizer maravilhoso. isso, porque o filme, eu gostei muito do filme. Eu, por exemplo, eu acho que não, eu também não vi E tanto, tem Bruce tantos Springsteen. Morettis. Pois tem, aliás, o Moretti eu acho que podemos colocar desta maneira, é uma inspiração para ti, Então não não é? é das E eu maiores, das encontro maiores. muito Moretti nas coisas que tu fazes. E naquele filme, que eu até achei, é avassalador aquele filme. Então Incrível. aquela cena final eu fiquei assim meio Incrível. atravessado, saí do cinema. E dizia assim, Rui, este final é um bocado forte também, é um bocado aquela coisa pós À direita, à crise de esquerda. meia-idade, e que tu sentes às vezes as coisas já com. Sim. E então isso pelo menos tem acontecido. Esse final foi um bocado forte, porque o filme fermenta lentamente. Por exemplo, o Querido Diário, eu gosto muito do Querido Diário, mas é mais fácil de Sim, ver. sim. E o Palombela, aquilo, por um É lado, quebrado. Tem e o aquelas Dr. Givaga a falas, aparecer, exato. é uma coisa fora de série. Mas pronto, eu queria te dizer isto, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes que me tem acontecido, por exemplo, quando vejo um filme, lá está, esta desarrumação. Nós já não estamos a ver o filme apenas, nós estamos a ver aquilo que os nossos amigos nos foram dizendo ao longo que a vida foi acontecendo, e que tu dizes, aqui está. E tu já não estás só a ver o filme, não é? Eu já não estava só a ver o Moretti, estava a ver o Jacinto lá também. E pronto, queria-te só dizer isto. Não, porque mas isso é outra forma desta conversa que estamos a falar do espaço público existir, que é a partilha, não é? Se nós não falarmos disso, isso depois não pode acontecer. É Um verdade. vocabulário. Agora temos o Moretti como um vocabulário Yeah, entre nós, é um verdade. vocabulário de amigos, mas também artístico. É verdade. É verdade. E eu acho que isso é essencial, dizer, olha, lê este livro, aquela coisa que se fazia de antes, que é, já leste isto, leva. Não devia ser de antes, devia ser agora. É verdade. É verdade. Portanto, começámos com algum ódio, mas depois acabamos todos. Viva Moretti! É isso. Viva Moretti, viva! Um grande abraço, Jacinto. Abraço.